O tema proposto é modernidade líquida e estrutura religiosa. Para começar a minha fala, eu quero mostrar um trecho de Jürgen Habermas. Ele é um filósofo e sociólogo alemão. Ele coloca uma coisa que eu queria apresentar a vocês como um elemento para, a partir disso, a gente avançar na nossa discussão. Ele diz o seguinte: ora, quando não aceitamos mais a ideia kantiana de que uma razão formadora de mundo, nem a concepção de uma razão cognitiva que constitui os objetos da experiência possível, não pode haver razões para se falar numa para trazer respostas ou para dar conta de todas as demandas da vida, quer ela seja em sociedade, quer ela seja em pequenas comunidades. Essa é uma das características do nosso tempo. Isso que alguns chamam, como o bispo nos disse agora há pouco, de pós-modernidade, modernidade líquida. Enfim, a característica do nosso tempo é que nós tivemos uma mudança de percepção quanto ao papel que a razão tem nas explicações sociais. E aí, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman é quem oferece para nós, talvez, uma resposta mais coerente sobre por que nós temos mudanças tão significativas na sociedade, na compreensão que se tem sobre essas realidades. Ele chamou isso de modernidade líquida, e ele fez isso de propósito. Ele chamou de modernidade líquida porque os outros nomes têm intenções específicas, mas quando ele chama de modernidade líquida, ele está contrapondo um momento anterior que foi vivido pela modernidade. No momento anterior, nós temos uma rigidez, uma solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência, do pensamento. Este é o primeiro momento da modernidade. Mas no segundo momento, observe o que ele vai dizer, e daqui a pouco eu acho que deve estar aparecendo ali para vocês. No segundo momento ele diz assim: essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando desejamos compreender a natureza da fase presente, sobre muitos aspectos nova na história da modernidade. Os primeiros sólidos a serem derretidos e os primeiros sagrados a serem profanados foram as lealdades tradicionais, direitos, obrigações costumeiros que prendiam mãos e pés, dificultavam movimentos e restringiam o empreendimento. O que ele está querendo dizer com isso? Que a rigidez do primeiro momento da modernidade, ele precisa ser substituído por um novo modelo para que a modernidade consiga evoluir. Por isso que não existe mais aquela solidez que a modernidade pretendia através da razão. A imagem do líquido quer dizer exatamente isso. Essa estrutura sólida, ela se desfaz, ela já não existe mais. Derreter o sólido significa, acima de tudo, tirar aquilo que era obrigatório, aquilo que se colocava como essencial para o momento. Eu acho importante, nesse momento da explicação, repetir para vocês o tema da palestra. O tema é modernidade líquida e estrutura religiosa. O que significa isso? Que na modernidade líquida nós não temos mais estruturas sólidas. E o título diz que a religiosidade tem uma estrutura. Ou seja, a modernidade líquida afeta as estruturas religiosas de maneira a fazer com que a estrutura religiosa se adapte ao novo momento. Ela está derretendo as estruturas religiosas. Estamos falando, é claro, dessas influências que a pós-modernidade ou modernidade líquida estão fazendo sobre as estruturas religiosas. Dentre as muitas influências, e aqui eu poderia fazer diversos recortes, mostrando diversas maneiras como a modernidade líquida tem influenciado a estrutura religiosa, eu preferi optar por um pastor e um teólogo que faz essa reflexão que eu acho que é de forma muito acertada.
Ele é o John Stott, um autor já conhecido por todos nós. Ele tem um livro onde ele trata sobre essa questão. O livro, apesar de não ter ainda uma tradução em português, eu traduzi livremente como Entre Dois Mundos, o desafio de pregar hoje. E no capítulo 2 deste livro, é exatamente sobre isso que ele vai tratar. Objeções contemporâneas à pregação. Então veja que ele está falando sobre as influências da modernidade líquida, sobre uma estrutura religiosa, para ser mais específico, as pregações que se realizam em igrejas. Vamos ler o que ele diz sobre isso? Leia comigo aí, por favor. Pode passar. Os profetas da desgraça da igreja de hoje estão prevendo com segurança que o dia da pregação acabou. É uma arte moribunda, dizem eles. Uma forma ultrapassada de comunicação, um eco de um passado abandonado. Não apenas a mídia moderna a substituiu, mas é incompatível com o clima moderno. Meu desejo neste capítulo é tentar descobrir as raízes do desencanto contemporâneo com a pregação. Quero examinar os 3 principais argumentos que estão sendo apresentados contra a pregação: o clima anti-autoridade, a revolução cibernética e a perda da confiança no Evangelho. Então você consegue perceber de forma bem clara que ele está sintetizando por que eu escolhi ele. Eu escolhi ele porque ele faz uma reflexão sobre a maneira como a modernidade líquida afetou a pregação e afetou também a maneira como as pessoas escutam a pregação. Ele vai tratar disso no capítulo inteiro. E ele vai falar isso sobre forma específica, mostrando essas características da modernidade líquida que influenciaram a pregação. Ele chama de 3 ali: um clima anti-autoridade, a revolução cibernética e a perda da confiança no Evangelho. Essas influências da modernidade líquida causaram profundas transformações na pregação. Então eu queria observar com vocês essas influências da modernidade líquida e mostrar como nós tivemos uma percepção alterada em função do momento que nós vivemos. A primeira característica pós-moderna que nós veremos é este clima anti-autoridade que ele chama aí. Eu acho genial a forma como ele resume este clima autoridade que ele resume aí. Olha só, leia comigo, por favor. Nenhuma instituição, por mais venerável que seja, tem o direito de nos impor uma ideia pelo peso de sua própria autoridade. Nem mesmo nenhuma ideia pode se impor a todos nós, pois não existe verdade absoluta e, portanto, universal. Pelo contrário, tudo é relativo. Tudo é relativo e subjetivo. Antes que eu possa acreditar em qualquer ideia, ela precisa ser autenticada para mim pessoalmente. E antes que eu possa esperar que você acredite, ela deve ser autenticada para você. Até que isso aconteça, não devemos nem podemos acreditar. É um resumo perfeito, porque nesse momento da modernidade, só existe uma única verdade absoluta. Não existem muitas, só existem uma. Qual é? Não existe verdade absoluta. É a única verdade absoluta. Não existem verdades absolutas. A verdade é subjetiva. Ou seja, ela está relacionada às crenças. A minha verdade e a sua verdade. Isso é subjetivo. Com isso, não existe uma única verdade. Uma verdade não tem como ser única. Nem tem como ser real, porque é subjetivo. Escrevendo sobre a verdade como uma bênção ou maldição, Bauman coloca algo para nós que é muito significativo. E essa verdade aí? Olha só o que Bauman diz. A libertação é uma bênção ou uma maldição? Uma maldição disfarçada de bênção ou bênção temida como maldição. Ele está tratando
sobre a maneira como as pessoas tratam a verdade na modernidade líquida. A verdade na modernidade líquida é bênção ou maldição? E ele continua: a verdade que torna os homens livres é, na maioria dos casos, a verdade que os homens preferem ouvir, questionando os benefícios que as liberdades oferecidas podem lhe trazer. Então ele coloca um ponto que é central. Na modernidade líquida, a verdade, ela perde um significado substancial do primeiro momento da modernidade. Os homens preferem não ouvir a verdade. Ou melhor, eles questionam se realmente vale a pena seguir a verdade. A verdade não é sólida, ela é líquida. E me parece que as pessoas preferem a verdade com essa conotação. Inclusive com aspectos teológicos, que é o que nós estamos dizendo aqui. A verdade religiosa se torna mais agradável assim. Traduzindo, como este primeiro aspecto, diante a autoridade, afetou a estrutura religiosa em relação à pregação. Eu coloquei essa imagem aí, porque ela é uma imagem que retrata bem. Existe uma indisposição congênita nas pessoas de ouvirem pregação. Faz parte delas, faz parte do momento. Elas não têm paciência, elas não querem, elas não gostam de ouvir pregação. Porque, primeiro, a verdade é subjetiva. É a verdade do pregador, é a verdade da sua interpretação, é a sua versão bíblica. Isso é muito desagradável. Então, eu não gosto de ouvir e não valorizo essa questão. Isso faz com que nós tenhamos um público que seleciona as suas crenças. Como a verdade é subjetiva, eu posso acreditar numa coisa e posso não acreditar noutra. Nós temos dentro de todas as denominações no Brasil, pessoas que acreditam em coisas mais diversas possíveis. Mesmo você tendo princípios e doutrinas bem estabelecidas, você tem pessoas que selecionam o que querem acreditar. Bom, o que a Igreja de Deus fala sobre isso? Isso eu acredito. Mas e sobre aquilo? Eu não sei se eu concordo com isso, eu não sei se é bem assim, eu não acho que é desse jeito. E nós estamos em uma teologia à la carte, cada um pega o que quer do prato e acredita no que gosta. Em muitos casos, os pastores acabam se rendendo a esse aspecto pós-moderno exatamente porque o público valoriza aquilo que lhe é atrativo. A imagem que eu coloquei ilustra isso. Eu quero ouvir só coisas que falam sobre prosperidade, porque eu estou cansado de lidar com a vida difícil, a vida real, do jeito que ela funciona de segunda a segunda. Então, pastor, trate de falar sobre aquilo que eu gosto. E em muitos casos, pastores e pregadores se veem influenciados por isso, por um clima anti-autoridade. As pessoas não gostam e não valorizam de todo o conselho de Deus. Elas gostam e valorizam dos aspectos que elas mais têm afinidade. E aí, infelizmente, nós temos pregadores que se tornam homens de uma pauta só. Mulheres de uma pauta só. Só prega a mesma coisa porque o público pede isso. O Stott coloca uma coisa sobre isso, que a primeira vez que eu li isso, eu digo que eu parei e respirei fundo, porque foi um murro no estômago e uma coisa que é muito pesada e uma verdade que a gente precisa considerar. O Stott diz o seguinte: reconheço que há perigos na demanda que clama por relevância. Se ficarmos preocupados exclusivamente em responder às perguntas que as pessoas estão fazendo, podemos ignorar o fato que muitas vezes elas fazem perguntas erradas e precisam ser ajudadas a fazer a pergunta certa. Se concordarmos sem crítica com a autocompreensão do próprio mundo, podemos nos tornar servos mais da moda do que de Deus. Portanto, para evitar a armadilha de ser um populista ou um falso profeta moderno, o tipo de ponte a ser construída deve ser determinado mais pela revelação bíblica do que pelo espírito de época. O chamado da igreja é desafiar o secularismo
não se render a ele. A primeira percepção forte que nós descobrimos é que, apesar da modernidade líquida influenciar profundamente o gosto das pessoas pela verdade, nós não devemos ceder a isso. No final, eu queria propor uma resposta bíblica como a gente apresenta soluções a essa questão. Mas avançando, a segunda característica que Stott vai levantar dessa modernidade líquida que afeta a estrutura religiosa tem a ver com a revolução cibernética. Talvez você não saiba, mas nós vivemos na época da multimedialidade. O que significa multimedialidade? Em um mesmo aparelho eletrônico, eu disponho de todas as informações possíveis. Imagem, vídeo, áudio, texto, está tudo reunido no mesmo lugar. Está tudo disponível no mesmo lugar. Computador, notebook, tablet, celular. Eu consigo ver o mundo. Tudo está ao acesso por um clique. É claro que por causa disso, nós temos um excesso de informação que chega para nós todos os dias. São muitas informações, porque a solução para você administrar tantas informações é fragmentar o conhecimento. É isso que o Zygmunt Bauman diz, e eu coloquei essa citação dele que eu acho maravilhosa. Ele diz: o que eu aprendi com o Google é que eu nunca saberei o que deveria saber. Porque se eu for lá no Google e dar um OK Google, ele vai me dar uma resposta de um vídeo, de uma imagem, de um texto, e tudo fragmentado. Quem se lembra do Barça, hein? Aqueles livrões enormes. Quem se lembra de biblioteca? Tem gente que talvez nem conhece biblioteca. O que é biblioteca? O que é esse negócio? Isso a gente come com o quê? Porque hoje, na multimedialidade, um OK Google responde tudo o que você quiser. E aí eu coloquei um exemplo aí que é muito significativo. A mostra de como o avanço cibernético afeta a nossa compreensão teológica. Duas pessoas estão conversando, no exemplo que eu coloquei. Uma chega para a outra e diz: como é que você é calvinista se você nunca leu João Calvino? Aí outra pessoa responde: porque eu pesquisei no Google. Eu fui lá no Google, OK Google, calvinista. Calvinista é alguém que acredita em X, Y, Z. Ah, então eu sou calvinista. Porque eu acredito nisso. E nós vivemos essa fase, a fase do conhecimento fragmentado. Essa é a característica da modernidade líquida. Todo mundo cria opiniões e convicções em cima de conhecimentos fragmentados. As discussões giram em torno de vídeos do YouTube, ensina em cima de pequenos trechos. Quem é que vai discutir teologia lendo muitos livros? Para quem não precisa. Eu assisto um vídeo curto e vou discutir teologia calvinista, arminiana, vou discutir qualquer coisa. O efeito disso na pregação é que as pessoas que antes valorizavam o pregador como alguém capacitado e preparado para ensinar a palavra de Deus, agora veem o pregador como alguém comum. Eles não consideram mais que o pregador tem um conhecimento e uma preparação para isso. Eu me lembro de uma experiência engraçada disso com um aluno de uma instituição de ensino teológico que eu trabalhei. Estava se falando exatamente sobre modernidade líquida. E aí eu mandei para esse aluno um vídeo para ajudá-lo a fazer a atividade. Um vídeo do Bauman, legendado, um vídeo muito bom. Zygmunt Bauman falando sobre isso. O aluno ouviu o Bauman e respondeu: professor, olha, eu acho que você mandou o vídeo errado, porque esse velhinho aqui não falou nada com nada. Eu falei: cara, eu acho que você perdeu o juízo. Você está querendo me dizer que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, uma das pessoas mais influentes sobre as interpretações da sociedade, um acadêmico que estudou e produziu muitos livros, está equivocado, porque você viu no Google que a coisa é de outro jeito? Essa é a fase que vivemos no púlpito. Nós não subimos mais com o respeito e autoridade que deveríamos ter.
Você está falando e a pessoa está dando ok Google. Deixa eu ver aqui no Google se o pastor está traduzindo o texto corretamente. Deixa eu verificar aqui num vídeo curto, enquanto o pastor prega, se o que ele está falando é coerente. Perdemos completamente o respeito que deveríamos ter como homens e mulheres de Deus que se prepararam e que estão manuseando corretamente a palavra da verdade. Por isso que Stott diz que pregar passou a significar dar conselhos de maneira ofensiva. A gente não fala mais, olha, eu quero pregar, a gente escuta com frequência. Queria lhe dar conselhos acerca da Bíblia, para que as pessoas se sintam mais confortáveis. Porque se nós colocarmos como autoridade bíblica, elas se distanciam. Porque o conhecimento é fragmentado, há uma tedização do conhecimento. Qualquer pessoa fala sobre qualquer coisa, com isso não há mais respeito em relação a esses ambientes. Terceira e última característica destacada por Stott tem a ver com a perda da confiança do Evangelho. E falando sobre como o Evangelho perdeu a confiança, eu me lembrei na hora de um trecho do David Ebb. Eu li isso há alguns anos atrás e resgatei, achei maravilhoso e decidi colocar para vocês o que David Ebb fala sobre isso. David Ebb escreve o seguinte: ele está colocando um diálogo entre um pastor e um artista que estão conversando. Ele diz assim: por que, disse um ministro a um ator, suas representações, que são figura da imaginação, produzem tão maior efeito que nossos sermões, que são todos verdadeiros? Por quê? Disse o autor: representamos ficções como se fossem reais, e você prega verdades como se fossem ficções. A impopularidade da pregação se tornou conhecida pelo conhecimento fragmentado, a falta de credibilidade que se tem em seus pregadores e a falta de paixão pela mensagem. As pessoas perderam completamente a credibilidade que deveriam ter no Evangelho. É impopular pregar. Faça pregação de 20 minutos, as pessoas não suportam mais ouvir a palavra. Olha, a verdade não é tão absoluta, é relativa, é a sua interpretação bíblica. Olha, apresenta um negócio mais fragmentado, mais reduzido, não precisa ir tão fundo. Às vezes nós não nos envergonhamos de propor que as pessoas são burras. Olha, não pregue um sermão tão elaborado, as pessoas não vão entender. Fala um negócio assim mais devagar, para elas acompanharem. Tudo isso tornou o sermão impopular, e em muitos momentos nós ouvimos pessoas que a impressão que nós temos é: será que ele acredita no que está falando? Será que essa verdade que essa pessoa está pregando é uma verdade do qual ela realmente acredita? Não há emoção, não há expressões físicas de que aquela verdade é uma verdade poderosa para ela mesma. E aí as pessoas ficam inquietas ao ouvir o Evangelho. Elas preferem o espírito de época. Elas preferem as coisas do dia, aquilo que é urgente, e vai valorizando esse tipo de experiência. Segundo Stott, são esses três principais obstáculos à pregação hoje. Esse clima anti-autoridade que torna as pessoas indispostas a ouvir o Evangelho. O vício tecnológico que torna as pessoas incapazes. Ainda tem o problema do uso do celular no culto. Que às vezes a pessoa está no culto, mexendo em redes sociais e desconectadas do ambiente. E aí nós temos ainda essa atmosfera contemporânea que bota em xeque o Evangelho, que bota em xeque a verdade. Pregadores se tornam relutantes a desenvolverem pregações, porque não é popular, as pessoas não querem isso. Isso acaba criando uma paralisia de ambos os lados, tanto no pregador quanto nos ouvintes. Porque um pregador não se sente confortável de falar com pessoas que não querem ouvir. Você consegue imaginar essa experiência? Você, depois de horas de preparação do seu sermão, bastante oração, chega para falar às pessoas e elas estão inquietas, cruzam as pernas, bocejam em voz alta.
Você fala, meu Deus, eu não posso continuar fazendo isso porque está desconfortável para elas e para mim. E você consegue pensar nessas pessoas que estão viciadas a isso, que se tornaram líquidas na sua religiosidade. Que tipo de intervenção seria necessário para resolver este problema? Eu quero propor uma resposta bíblica, que se baseia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 27, Tiago vai tratar sobre uma das marcas do cristianismo genuíno, que é a obediência à palavra. Eu penso que aqui está uma resposta e uma maneira de nós intervirmos no cenário do qual nós estamos vivendo. Versículo 21, Tiago começa dizendo: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. A ideia que Tiago está desenvolvendo aqui é a ideia de alguém que deve tirar a roupa suja. E esta é uma imagem que aparece no Novo Testamento, despir-se da roupa suja, referindo-se a um estilo que eu tinha de vida antes de Cristo. Antes de Cristo eu tinha um estilo de vida, depois de Cristo a minha vida deve mudar, então eu devo despir das roupas antigas que eu utilizava. É como se Tiago estivesse dizendo: retire o resto da maldade que existe em você, da época quando você não era cristão. Faça isso seguindo a palavra de Deus que foi implantada no coração de vocês. Por isso mesmo que ele diz aqui que é preciso haver humildade. Porque nós precisamos estar abertos e receptivos para despir-nos de roupas antigas e de modos que são incompatíveis com a nova vida que nós temos em Deus. Mas aí ele faz uma observação no versículo de número 22, que é a seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Aceitar a palavra não significa apenas crer que é palavra de Deus. Atrelado ao crer está o fazer. Se cumprirmos a palavra de Deus, nós estamos fazendo o que é correto. A alerta de Tiago é muito clara: não se limitem apenas a ouvir, pratiquem. E aí no versículo 23 ele vai dizer por que nós temos que praticar esta palavra. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Aqui o Tiago vai ilustrar para nós é que aquelas pessoas que apenas leem a palavra, mas não fazem ou não praticam a palavra, eles são meros ouvintes. E a comparação que Douglas Moore faz aqui é que essa ideia de olhar no espelho tem a ver com uma autorreflexão sobre quem você é. Quando você não observa a palavra, você se torna incapaz de refletir sobre a sua real condição. E aí o que é que você faz? Você cria uma impressão sobre si mesma que não é real. Eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Porque eu olhei na palavra, mas como eu não pratiquei a palavra, eu não consigo ter uma imagem real de quem eu sou. Acho que tem uma experiência pedagógica, acho maravilhosa, que explica isso. Depois, se os queridos bispos, pastores quiserem fazer isso em suas igrejas, eu acho que vocês vão ter a dimensão. Um dia eu pedi assim para os irmãos: olha, levante o dedo indicador para o céu. E logo em seguida eu pedi: aponte para o pecador mais perto de você. E poucas pessoas fizeram isso. Porque a noção que nós temos a partir do distanciamento da palavra é que o pecador são os outros. E eu acho que Isaías fecha essa questão, porque até o capítulo 5 é isso que Isaías está fazendo, ó. Ai de você, ai de você, ai de você. São os conhecidos ais de Isaías. Mas aí no capítulo 6 a história muda completamente. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele tem uma visão de Deus. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estão cantando, voando, dizendo uns aos outros: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto eles estão cantando isso, Isaías diz que começou a ter um terremoto. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E pela primeira vez, o dedo de Isaías estava assim, ó. Faz isso aqui, ó. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se nós não formos praticantes da palavra, nós seremos como este primeiro Isaías, que esquece a nossa real condição e sai apontando o pecado dos outros. Mas quando nós não apenas lemos, mas também praticamos, nós nos lembramos que a salvação primeiro foi para nós. E nós alcançamos em Cristo Jesus. O que Tiago faz então é resumir tudo no versículo 25. O versículo 25 é um resumo de tudo que ele já disse. Se contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Esta é a síntese. É isso que vocês devem fazer: ler, refletir e praticar o que a palavra está dizendo. Veja que aqui não está escrito concordar, que este é um aspecto da modernidade líquida. Eu preciso concordar com a verdade para praticá-la. Aqui não tem escrito concordar. E aqui eu queria dizer uma palavra pastoral. Me permita que o pastor entre para lhe dar um conselho pastoral. O que pode mudar a sua vida não é o que você concorda ou não concorda. É o que você decide e faz. Se for mero conhecimento na sua cabeça, não fará transformação alguma. A verdade, para ser poderosa, ela precisa ser praticada. E aí ele mostra isso para nós, nos versículos de número 26 a 27, apresentando alguns pontos importantes do que significa praticar a verdade. E aqui ele cita o nosso tema. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A ideia deste versículo é que a verdadeira religião se manifesta num estilo de obediência a Deus. Não tem nada a ver com a modernidade. Portanto, a verdadeira religião significa, primeiro, que os seus adeptos têm controle sobre a sua língua. Segundo, eles ajudam os desamparados neste mundo. Terceiro, eles não se contaminam com o mundo. Fazendo isso, nossa religião será verdadeira. Encerrando então, é isso que João Calvino diz. Tiago não define geralmente o que é religião, mas nos lembra que religião sem as coisas que ele menciona, nada é. Eu tenho uma religião que tem a ver com as minhas crenças, que tem a ver com as minhas convicções, com as minhas expectativas futuras. Ok, essa sua religião não é verdadeira. Porque a religião verdadeira se manifesta em prática de vida. E as práticas de vida aqui são bem contundentes. A verdadeira religião tem a ver com o controle da sua língua, com ajudar os desamparados e com não se contaminar com o mundo. Não é crer, é viver a verdade. Por isso mesmo que eu encerrei citando o autor que nos ajudou tanto aqui esta noite, que é o John Stott. John Stott termina dizendo assim para nós: em um mundo que parece relutante ou incapaz de ouvir, como podemos ser persuadidos a continuar a pregar e aprender a fazê-lo com eficácia? O segredo essencial não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por certas convicções. Em outras palavras, a teologia é mais importante do que a metodologia. A técnica só pode nos tornar
oradores. Se queremos ser pregadores, precisamos de teologia. Se você quer fazer frente às influências danosas da modernidade líquida, essa verdade precisa ser vivida por você. E tem que ser uma verdade do Evangelho de Deus. Não pode ser a sua verdade ou a verdade do seu amigo ou qualquer outra verdade inventada. Tem que ser a verdade absoluta revelada por Deus em sua palavra. Eu queria encerrar orando por você, para que o Espírito Santo te ajude neste desafio. O nosso desafio é fazer frente a essas influências que estão destruindo a estrutura religiosa. A pandemia revelou que esses problemas estavam aí e às vezes nós não estávamos dando atenção. Hoje nós precisamos procurar essas alternativas e eu queria orar para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria sobre isso. Senhor, esta igreja é sua, o povo é seu. Foi o Senhor quem nos comprou em Cristo Jesus. E nós acreditamos nesta grande salvação que o Senhor nos deu. O Senhor nos adverte na tua palavra que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos que ensinarão doutrinas de demônios. E este tipo de doutrina, Senhor, fará com que muitos sejam desviados da verdade. Nós vivemos dias assim, Senhor, que já não há mais verdade, que já não há, Senhor, mais apreço pela tua palavra. A ansiedade, Senhor, tem tomado conta do coração de muita gente. Pessoas que não conseguem ter prazer mais na tua lei, e na tua lei meditar de dia e de noite. Isso é uma característica do nosso tempo, Senhor, e nós estamos sendo influenciados pelo nosso tempo. Por isso oramos ao Senhor pedindo a intervenção do Senhor sobre a tua igreja. Ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, através dos ministros que o Senhor tem levantado pelo Brasil e pelo mundo, capacite cada pessoa, Senhor, para que todos nós possamos edificar a igreja de Cristo e preparar o teu povo santo para toda boa obra. É assim que eu oro e te peço, Senhor, e faço isso em nome de Jesus.